Alguma vez você já sentiu que os fardos da vida te superam, que não importa o quanto você tente, sempre há algo mais para resolver, algo mais para controlar? Agora imagine que todas essas preocupações que te tiram o sono, esses problemas que parecem não ter solução, pudessem ser entregues a alguém que tem o poder absoluto para lidar com tudo. Parece incrível, não é? Deixe-me te dizer algo. Isso não é apenas uma ideia, é uma promessa. Deus está te dizendo hoje, tranquilo, eu tenho a solução perfeita para todos os teus problemas. Antes de começar, quero te convidar a deixar nos comentários esta declaração. Senhor, confio em ti completamente. Escreva isso como uma demonstração da sua decisão de entregar os teus fardos àquele que tem o controle total. Vamos juntos fortalecer a nossa fé e descansar na sua fidelidade. Número 1. Venha e descanse. O chamado de Jesus para soltar os teus fardos. Você está cansado? Eu sei que às vezes a vida pode parecer uma montanha interminável para escalar, com pesos que parecem te esmagar. Mas escute isso. Jesus tem uma mensagem direta para você. Ele te diz, venha a mim, solte esses fardos que você carrega e descanse. Essas não são apenas palavras bonitas, é um convite real, sincero e cheio de poder. É como se ele estivesse de pé bem diante de você agora, com os braços abertos, esperando que você confie nele. Por que você continua carregando sozinho aquilo que nunca foi projetado para suportar? Jesus entende perfeitamente o teu cansaço. Ele não é um Deus distante que observa de longe. Ele vê as tuas lutas diárias, as tuas preocupações financeiras, os teus conflitos familiares, aquele vazio que às vezes você não sabe explicar. Ele vê tudo e não apenas vê, ele sente contigo. Jesus sabe o que é estar esgotado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. E é por isso que ele te oferece algo único. Um descanso profundo, um descanso integral que você não encontra em nenhum outro lugar. Quando Jesus diz que te dará descanso, ele não está falando apenas de um alívio temporário. Não é o tipo de respiro que você sente depois de um dia de folga ou de umas férias. É algo muito mais profundo. É paz para a tua alma. Aquela paz que acalma os teus pensamentos e dá direção para a tua vida. É um descanso que renova o teu espírito, que te dá forças para seguir adiante com propósito e esperança. Mas aqui está o detalhe. Para receber esse descanso, você precisa soltar o que carrega. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes nos apegamos às nossas preocupações, aos nossos erros e culpas, como se fossem parte de nós mesmos. Mas Jesus te diz, deixe isso comigo, tome o meu jugo. Sabe o que significa isso? Significa uma troca. Você entrega os teus fardos pesados e ele te dá um jugo suave e leve. Consegue imaginar isso? Caminhar pela vida sem se sentir esmagado, porque agora você compartilha as tuas lutas com ele. O convite de Jesus é claro: venham a mim, mas requer de você um passo de fé. É preciso se aproximar dele com confiança, crendo que ele tem o poder e o amor para aliviar o teu fardo. Isso não é apenas religião ou rotina, é uma relação real, viva. Jesus quer te ouvir, saber o que te pesa, o que te preocupa. Ele quer que você fale com ele como a um amigo íntimo, como alguém em quem você confia plenamente. E aqui há algo mais. Jesus não apenas te convida a descansar, mas também a aprender dele. Ele diz que é manso e humilde de coração. Percebe a importância disso? Muitas vezes, é o nosso orgulho que nos impede de soltar os nossos fardos. Pensamos que podemos com tudo, que não precisamos de ajuda. Mas Jesus nos mostra outro caminho, o da humildade. Ele confiou plenamente no Pai, mesmo nos momentos mais escuros. E quando seguimos o seu exemplo, encontramos uma paz que supera qualquer problema. O jugo de Jesus não é mais uma carga, é uma guia. É como se ele tomasse as rédeas da tua vida, mostrando o caminho certo, garantindo que você não se perca.
E o melhor de tudo, você não caminha sozinho. Jesus está contigo, ao teu lado, compartilhando cada passo, cada luta. Quando você entende isso, percebe que nunca mais terá que enfrentar as tuas batalhas em solidão. Então hoje, faça uma pausa, respire fundo e diga a Jesus: te entrego todo o meu cansaço, toma a minha vida, guia-me e dá-me a tua paz. Fale com Ele em oração, desabafe, entregue tudo o que te pesa. O seu jugo é suave, a sua carga é leve, e nele você encontrará o descanso que a tua alma tanto precisa. Jesus está esperando por você. O que você está esperando para vir a Ele? Número 2. Não se preocupe com o amanhã. Como descansar na provisão de Deus? Por que nos preocupamos tanto com o amanhã? Se você pensar bem, nos desgastamos imaginando problemas que talvez nunca aconteçam enquanto perdemos a beleza do hoje. Jesus nos convida a deixar esse peso desnecessário. Ele nos diz: não se preocupem com o amanhã. Cada dia já tem os seus próprios problemas. Não é libertador ouvir isso? Porque sejamos honestos, às vezes carregamos mais do que conseguimos suportar. E essas preocupações com o que virá nos roubam a paz, a alegria e até as forças para enfrentar o que está diante de nós. Jesus não dá apenas um conselho, ele dá uma promessa. Ele nos lembra que Deus, o nosso Pai Celestial, cuida até dos pequenos detalhes da criação. Olhe para as aves. Elas não semeiam nem colhem, mas Deus as alimenta. Então, como Ele não cuidaria de você, que é o seu filho amado? Se Deus enfeita os campos com flores que hoje existem e amanhã murcham, como não vestirá você? Essa é a confiança que Jesus quer que tenhamos. Saber que estamos nas mãos de um Deus que não apenas conhece as nossas necessidades, mas que já tem a provisão preparada. O problema é que muitas vezes confundimos confiança em Deus com inação. Mas não é isso. Jesus não disse para não planejarmos ou vivermos sem pensar no futuro. Pelo contrário, Ele nos convida a planejar sem medo, a fazer o que é certo, confiando que Deus abençoará as nossas ações. É um equilíbrio perfeito entre agir com responsabilidade e descansar na sua fidelidade. Não se trata de ter tudo sob controle, porque sejamos sinceros, nós não temos. É aceitar que o controle está nas melhores mãos, as mãos de Deus. Você já percebeu quanto mal a preocupação nos faz? O estresse de pensar no que pode acontecer amanhã nos esgota, tira o nosso sono e às vezes até nos adoece. Mas Jesus nos oferece uma saída. Ele nos diz que podemos soltar essa ansiedade, porque não estamos sozinhos. Ele está conosco. E ao confiar na sua provisão, encontramos paz. É um ato de fé, sim, mas também é um presente. É reconhecer que nem tudo depende de nós e que existe alguém muito maior, perfeito, que já está cuidando de tudo. Além disso, quando você vive focado no amanhã, perde as bênçãos do presente. Jesus explica isso de forma tão clara. O agora é suficiente. Viver o momento presente permite que você veja o que Deus já está fazendo por você. Talvez hoje você tenha algo que considerou normal, mas que na verdade é resposta de Deus, uma provisão que demonstra o seu cuidado. Quando você começa a praticar a gratidão, a sua perspectiva muda. A gratidão não apenas abre os seus olhos para as bênçãos, mas também acalma o coração e renova a sua confiança no futuro. A chave está em encontrar um equilíbrio. Planeje, mas não se obsessione. Trabalhe, mas não se desgaste acreditando que tudo depende de você. Deus valoriza a diligência, mas também deseja que você confie nele. Por isso, todas as manhãs, em vez de começar o dia com preocupações, comece com uma oração. Senhor, dá-me sabedoria para enfrentar este dia. Ajuda-me a confiar em Ti para o resto. E quando terminar o seu dia, agradeça. Agradeça porque mesmo que talvez você não tenha visto tudo o que queria,
Deus esteve contigo em cada momento. Hoje, Jesus te diz que você não está sozinho, que pode soltar o peso do futuro e descansar no cuidado de Deus. Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você peça, e a sua provisão sempre chega no momento certo. Confie nele, viva o presente e verá como o seu coração se enche de paz. Porque quando você coloca o seu futuro nas mãos de Deus, não há espaço para o medo, apenas para a confiança. Você se anima a dar esse passo? Solte as suas preocupações e descanse na provisão diária do seu Pai Celestial. Ele nunca falhará com você. Número 3. Por nada fique ansioso. Encontre a paz através da oração. A ansiedade pode se sentir como uma nuvem escura que não nos deixa ver com clareza. Ela nos enche de dúvidas, tira o nosso sono e nos faz pensar que estamos sozinhos nas batalhas. Mas aqui está a verdade que Filipenses 4:6 nos ensina. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus te diz, não se inquietem por nada. Fale comigo, conte-me as suas preocupações e, acima de tudo, agradeça. É um lembrete poderoso de que a oração não é apenas uma ferramenta, é um refúgio. É aquele espaço onde você pode soltar tudo o que te pesa e descansar na promessa de que Ele ouve e responde. A ansiedade, embora desconfortável, muitas vezes é um sinal. É como se o teu coração estivesse dizendo, precisamos de Deus. E a oração é a resposta a esse chamado. Não se trata de esconder o que sentimos ou de ignorar as nossas preocupações. Pelo contrário, Paulo nos diz para apresentarmos tudo a Deus exatamente como está. Você tem medo? Diga a Ele. Está se sentindo esgotado? Fale com Ele sobre isso. A oração nos leva desse estado de inquietação para um estado de paz, porque quando entregamos os nossos fardos, reconhecemos que não depende só de nós. E essa é uma das maiores libertações que podemos experimentar. Mas aqui vem algo essencial: a gratidão. Muitas vezes nos focamos tanto no que falta que esquecemos tudo o que já recebemos. E sabe o que a gratidão faz? Ela muda a nossa perspectiva. Quando você agradece, mesmo sem ainda ver a solução, está dizendo, Senhor, confio em Ti, sei que tens o controle. Isso é um ato de fé, e essa fé abre as portas para que a paz de Deus inunde o nosso coração. Porque no fim, não se trata apenas de pedir, mas também de lembrar que o Deus que esteve contigo no passado é o mesmo que está contigo agora e estará amanhã. A oração não precisa ser complicada. Às vezes pensamos que precisamos de palavras elaboradas ou de uma linguagem perfeita, mas não é assim. Deus não se impressiona com as nossas palavras. Ele quer a nossa honestidade. Se você se sente perdido, apenas diga, Senhor, não sei o que fazer. Se tem medo, confesse, Senhor, isso está me superando. E seja específico, fale sobre o que realmente te preocupa, a tua família, as tuas finanças, a tua saúde. Quando somos claros em nossas petições, reconhecemos a nossa dependência total dele, e isso nos aproxima ainda mais do seu coração. E o que acontece quando você combina oração com gratidão? Todo o cenário muda. A gratidão é como uma luz que ilumina até os momentos mais escuros. Ela faz você ver que Deus já foi fiel antes e continuará sendo. É como uma âncora que te mantém firme quando as ondas da vida tentam te derrubar. Essa gratidão fortalece a tua fé, porque cada vez que você se lembra do que Ele já fez, a tua confiança no que Ele fará cresce. Paulo diz isso com tanta clareza. Quando você entrega as tuas preocupações a Deus com oração e gratidão, algo incrível acontece. A sua paz, aquela que não tem explicação lógica, começa a encher o teu coração e a tua mente. Não é uma paz superficial, é uma serenidade que vem de saber que não importa o que você enfrente, Deus está contigo. Essa paz protege o teu coração do medo e a tua mente dos pensamentos negativos. É como se Deus colocasse um escudo ao teu redor,
dando-te forças para avançar com confiança. Hoje Deus está te convidando a trocar a ansiedade por oração e gratidão. Tire um momento, respire fundo e diga: Senhor, aqui estou com os meus fardos, com os meus medos, mas também com a minha gratidão. Faça uma pausa para refletir sobre o que você já tem, em como Deus já agiu na sua vida. E quando fizer isso, perceberá que a paz que Paulo descreve não é algo distante. Ela é real e está ao alcance daqueles que confiam em Deus. Não fique preso às tuas preocupações. Fale com Deus, confie nele e agradeça. E verá como, pouco a pouco, aquela nuvem de ansiedade se dissipa, abrindo espaço para a luz da paz e da esperança que só Ele pode dar. Deus está esperando para te ouvir. Número 4. Lance a sua ansiedade sobre Ele. Como se libertar do temor? Constantemente, parece que as preocupações são como uma mochila que carregamos o tempo todo. A cada dia, acrescentamos mais peso. O trabalho, a família, a saúde, o futuro. Já aconteceu com você de sentir que não pode mais suportar? Aqui está a boa notícia. Deus não quer que você viva assim. Em 1 de Pedro 5, ele nos dá um convite claro e direto: lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de você. É como se Deus estivesse dizendo: me dê esse fardo. Você não foi criado para carregá-lo sozinho. Eu me encarrego. Lançar a nossa ansiedade sobre Deus não é apenas uma frase bonita. É um ato intencional, uma transferência real. É como tirar das costas uma mala pesada demais e entregá-la a alguém mais forte, alguém que sabe exatamente como lidar com ela. Deus quer que façamos isso com todas as nossas preocupações, grandes ou pequenas, importantes ou aparentemente insignificantes. Ele se importa com cada detalhe da sua vida. Às vezes pensamos: será que Deus realmente se importa com o que me angustia? A resposta é sim. Ele não apenas vê as tuas lutas, mas as entende. E mais do que isso, Ele quer carregá-las por você. Agora, para soltar a nossa ansiedade, precisamos de algo que nem sempre é fácil: humildade. Porque, sejamos sinceros, muitas vezes queremos ter o controle. Pensamos que se soltarmos as nossas preocupações, tudo vai desmoronar. Mas confiar em Deus significa reconhecer que não podemos sozinhos. É aceitar que Ele é muito mais capaz do que nós para lidar com tudo o que nos oprime. E sabe de uma coisa? Soltar o controle não é sinal de fraqueza, é um ato de fé. É dizer a Deus: confio que Tu farás o que eu não posso. O cuidado de Deus não é distante nem impessoal. Jesus nos falou sobre Ele como um pai amoroso, alguém que está atento a cada um dos seus filhos. Pense nisso. Se um pai terreno está disposto a fazer de tudo pelo bem-estar de seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele não apenas cuida, Ele protege, guia e vela por você. Seu amor é como o de um pastor que cuida de suas ovelhas. Ele sabe exatamente do que você precisa, antes mesmo que peça. Mas como lançamos a nossa ansiedade sobre Ele? A chave está na oração. Não basta apenas pensar: Deus me ajuda. É preciso ter uma conversa real, genuína. Diga a Ele o que sente, sem filtros, como se falasse com o seu melhor amigo. Você pode orar algo simples como: Senhor, estou preocupado com o meu trabalho, com a minha família, com a minha saúde. Entrego tudo isso porque confio que Tu tens o controle. Não são necessárias palavras perfeitas. O que Deus busca é sinceridade. E quando fizer isso, lembre-se também de agradecer. A gratidão nos lembra quem Ele é, um Deus fiel, que sempre cumpre as suas promessas. Às vezes, depois de orar, a ansiedade tenta voltar, não é verdade? É como se aquela mochila que você entregou tentasse voltar para os seus ombros. Mas aí entra a fé contínua. Cada vez que a preocupação voltar, lembre-se: já entreguei a Deus, Ele está no controle. Esse lembrete vai te ajudar a manter a paz e a descansar no cuidado dEle.
Quando você entrega os seus fardos a Deus, algo incrível acontece. A sua mente se liberta e você começa a experimentar uma paz que não vem das circunstâncias, mas diretamente dele. É uma paz que protege o teu coração e a tua mente, que te permite viver com esperança, mesmo em meio aos desafios. E não só isso, também te aproxima mais de Deus. Porque quando dependemos dele, a nossa relação cresce. Experimentamos a sua fidelidade e aprendemos a confiar mais a cada dia. Hoje, Deus está te convidando a soltar o que te pesa. Escreva, diga em oração, entregue com sinceridade. Lembre-se do que Pedro nos assegura. Deus cuida de você. Ele não te deixa sozinho, não te abandona. Então descanse, porque o teu Pai Celestial está no controle. Número 5. Deixe os seus fardos em Deus. Quando Ele te sustenta, nada te derruba. Alguma vez você já sentiu que a vida é como carregar uma mochila cheia de pedras? Cada dia parece que acrescentamos mais peso, preocupações com a família, problemas financeiros, dúvidas, medos. Mas ouça o que diz o Salmo 55. Lance sobre o Senhor a sua carga, e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo fique caído para sempre. É como se Deus estivesse dizendo: você não precisa carregar tudo isso. Apenas me dê essas pedras, eu cuido delas. Esse versículo não é apenas um consolo, é um convite. E mais do que isso, uma promessa firme de que Ele nos sustenta quando mais precisamos. Quando pensamos nos nossos fardos, o que vem à mente? Pode ser aquele problema que não te deixa dormir, um relacionamento que parece prestes a se romper, ou talvez aquela sensação constante de não ser suficiente. Esses são os pesos que afligem a nossa alma. Mas aqui está a verdade. Nós não fomos criados para levá-los sozinhos. Deus nos convida a entregá-los a Ele. Não é uma promessa superficial. Ele diz que nos sustentará, que nos manterá firmes quando sentimos que não conseguimos dar mais um passo. É o poder dele, não o nosso, que nos sustenta. E aqui está o mais maravilhoso. Não importa quão baixo você se sinta, Deus promete que não permitirá que você fique caído para sempre. Sim, pode ser que tropece, que se sinta no limite, mas não cairá a ponto de não poder se levantar. Ele vai te levantar. Percebe como isso é poderoso? Mesmo nos momentos mais escuros, quando parece não haver saída, Deus está lá, segurando a sua mão, garantindo que isso não é o fim. Cada prova, por mais dura que seja, se transforma em uma oportunidade de experimentar a fidelidade dele de uma forma mais profunda. E por que podemos confiar nessa promessa? Porque o caráter de Deus não muda. Ao longo de toda a Bíblia, vemos um Deus que cumpre o que promete. Ele foi fiel com Abraão, com Moisés, com Davi. Quando eles enfrentaram momentos impossíveis, Deus sempre apareceu. E se Ele foi fiel com eles, por que não seria com você? Além disso, os salmistas não escreveram essas palavras em meio ao conforto. Eles também enfrentaram angústias profundas, perigos reais. Mas no fim, sempre encontraram em Deus o seu refúgio e sustento. Então, como podemos lançar a nossa carga sobre Deus? Tudo começa com a oração. Não precisa ser algo elaborado. Apenas diga a Ele o que te pesa. Fale com sinceridade. Senhor, não consigo mais carregar isso. Deixo-o em tuas mãos. Essa oração, embora simples, é um ato de fé, mas também busque comunidade. Muitas vezes, Deus usa pessoas ao nosso redor para nos fortalecer. Conversar com um amigo, um líder espiritual ou alguém de confiança pode ser uma forma de sentir o cuidado de Deus em ação. Você não está sozinho, mesmo que às vezes pareça. Quando você faz isso, quando deixa os seus fardos em Deus, algo começa a mudar dentro de você. Não significa que os problemas desaparecem magicamente, mas você sente uma nova força. É como se um peso fosse tirado dos seus ombros. A sua perspectiva muda. Você começa a ver as dificuldades não como algo impossível, mas como algo que pode enfrentar, porque sabe que Deus está contigo.
e com essa força vem a paz. Uma paz que não faz sentido humano, mas que envolve o seu coração e te permite seguir em frente, mesmo em meio às tempestades. O Salmo nos lembra: não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus nos chama a confiar nele, a entregar as nossas preocupações, mas também nos promete algo poderoso. Ele nos sustenta, nos guarda, nos protege. Não importa quão difícil seja a fase que você esteja vivendo, pode ter certeza de que não está à deriva. Ele tem o controle. Então hoje, tire um momento para refletir. Quais fardos você precisa deixar nas mãos de Deus? Escreva-os, ore por eles e confie que Ele, fiel como sempre, vai te sustentar. Porque quando Deus te sustenta, nada nem ninguém pode te derrubar. Número 6. Confie em Deus. Como se render à sua guia e deixar de confiar apenas em si mesmo. Às vezes gostamos de pensar que temos tudo sob controle, não é? Que as nossas decisões, a nossa lógica e experiência são suficientes para nos guiar na vida. Mas o que acontece quando as coisas não saem como planejamos? O que fazemos quando, apesar do nosso esforço, sentimos que estamos perdidos? Provérbios 3 nos oferece uma resposta clara. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É como se Deus estivesse dizendo: deixe-me te guiar, confie em mim, não apenas no que você pensa saber. Confiar em Deus de todo o coração não é fácil. Muitas vezes queremos ter um plano B, uma rede de segurança caso as coisas não saiam como esperamos. Mas confiar em Deus implica rendição absoluta, um ato de fé no qual entregamos as nossas dúvidas, medos e inseguranças. Isso não significa deixar de usar a razão ou ignorar a lógica, mas entender que a nossa visão é limitada. Enquanto nós vemos apenas uma parte do quadro, Deus vê o todo. Ele conhece os caminhos que levam à paz, à esperança e ao propósito. Por isso, apoiar-se somente no próprio entendimento pode ser um erro. Muitas vezes, as nossas decisões são influenciadas pelo medo, por emoções passageiras ou por experiências do passado. Mas Deus não se limita por nada disso. Ele sempre tem a perspectiva completa. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos significa convidá-lo a ser parte de cada decisão, grande ou pequena. Não é algo que fazemos apenas nos momentos difíceis, é um hábito diário. É dizer: Senhor, guia-me hoje, mostra-me que caminho devo seguir. Quando fazemos isso, damos um passo em direção a uma vida de comunhão constante com Ele. E o fruto dessa confiança é incrível. Provérbios promete que Ele endireitará as nossas veredas. Isso não significa que a vida será perfeita ou que nunca enfrentaremos desafios, mas que teremos a segurança de que Deus nos guia, nos livra de caminhos errados e nos leva por sendas que conduzem ao seu propósito. Além da direção clara que Deus nos dá, confiar nele também traz paz interior, aquela tranquilidade de saber que não depende tudo de nós, que não precisamos ter todas as respostas, porque Deus já as tem. É libertador soltar o controle e descansar na sua sabedoria, que é infinita e perfeita. Mas como reconhecer a Deus em nossos caminhos? Tudo começa com a oração. Falar com Ele antes de tomar decisões, mesmo nas coisas que parecem insignificantes, demonstra a nossa dependência. É manter uma atitude de comunhão constante, buscando a sua guia em cada passo. Outra forma é mergulhar na sua palavra. A Bíblia está cheia de princípios que nos ajudam a tomar decisões alinhadas à sua vontade. Quanto mais conhecemos a Deus através da Escritura, mais sensíveis nos tornamos à sua direção. E parte de reconhecer a Deus também envolve aceitar a sua correção. Às vezes, Ele redireciona os nossos passos porque nos ama e sabe o que é melhor para nós. Talvez nem sempre entendamos o porquê, mas a humildade nos ajuda a confiar que o seu plano é superior ao nosso.
Claro, existem obstáculos que nos impedem de confiar plenamente em Deus. O orgulho, por exemplo, nos faz acreditar que podemos lidar com tudo sozinhos. É difícil reconhecer a nossa necessidade de ajuda. Por outro lado, o medo do desconhecido nos paralisa. Queremos ver o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Mas confiar em Deus é caminhar pela fé, sabendo que Ele já tem o caminho traçado. Hoje, Deus te convida a não se apoiar apenas no seu próprio entendimento. Faça uma pausa, avalie as decisões diante de você e entregue-as a Ele. Ore com sinceridade, peça que endireite o seu caminho e esteja atento à sua direção. Número 7. Um futuro seguro. A promessa de Deus para a sua vida. Alguma vez você já se sentiu perdido, como se não houvesse um plano claro para a sua vida? É fácil nos sentirmos assim quando as coisas não acontecem como esperávamos ou quando atravessamos momentos de incerteza. Mas ouça o que Deus diz em Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de bem-estar e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Perceba o poder dessas palavras. Não importa o que você esteja vivendo agora, Deus tem um plano, e esse plano não é qualquer coisa. É bom, cheio de esperança e propósito. Ele fala de planos de bem-estar, não de calamidade. Isso não significa que nunca enfrentaremos provas ou desafios, mas que o seu propósito final para nós é sempre bom. A intenção dele é nos conduzir a uma vida plena, em paz com ele e com um futuro cheio de esperança. Muitas vezes, o nosso presente parece escuro, mas Deus já está trabalhando nos bastidores, orquestrando tudo para o nosso bem. A nossa esperança não se baseia nas circunstâncias nem no que vemos agora, mas na fidelidade de um Deus que nunca falha. O mais maravilhoso é que Deus é soberano. Ele vê o que nós não podemos ver. Enquanto estamos focados no problema imediato, Ele vê o quadro completo. Ele sabe exatamente o que precisamos para crescer, aprender e chegar ao destino que preparou para nós. Essa é uma chamada para descansar na soberania de Deus. Muitas vezes queremos assumir o controle porque pensamos saber o que é melhor. Mas confiar em Deus nos permite soltar esse peso e caminhar em tranquilidade, sabendo que Ele tem tudo sob controle. E o que fazemos quando o presente parece insuportável? É aí que o contexto de Jeremias 29:11 ganha tanto sentido. Essas palavras foram dadas ao povo de Israel enquanto estavam no exílio, em um momento de crise e incerteza. Eles provavelmente pensavam que Deus os havia esquecido, mas não era assim. Deus os lembrou de que, mesmo em meio à dor, Ele tinha um plano. Isso nos ensina que as nossas temporadas difíceis não são o fim. Deus está agindo, mesmo quando não podemos ver. Muitas vezes, os planos de Deus levam tempo para se cumprir, e isso pode ser frustrante porque vivemos em uma sociedade imediatista. Mas a paciência é essencial. Os processos de Deus são perfeitos, ainda que não sejam rápidos. Resistir à tentação de nos desesperarmos é uma forma de demonstrar confiança nele. A fé nos permite esperar com segurança, sabendo que ele nunca chega atrasado. E como podemos nos alinhar aos planos de Deus? Primeiro, precisamos buscar a sua direção por meio da oração e da leitura da palavra. Quanto mais tempo passamos com Deus, mais entendemos o seu coração e o seu propósito para a nossa vida. Segundo, devemos permanecer em fé e obediência. Às vezes, as circunstâncias nos dizem que tudo está perdido, mas a nossa fé nos lembra de que Deus sempre tem a última palavra. Por fim, não podemos desistir. Os planos de Deus enfrentam resistência, mas a perseverança nos mantém avançando, confiando que cada passo está sendo guiado por Ele. Quando nos apegamos à promessa de Jeremias, algo muda dentro de nós. A nossa mente se renova e começamos a enxergar os problemas de outra forma.
Em vez de nos sentirmos derrotados, caminhamos com confiança, sabendo que Deus está ao nosso lado. Além disso, a nossa esperança se torna um testemunho para outros. Quando vivemos certos de que Deus tem um bom plano, inspiramos quem está ao nosso redor a crer também. Hoje Deus está te lembrando de que você não está sozinho. Não importa o quão complicado pareça o seu presente, Ele tem planos de bem-estar e esperança para você. Escreva uma carta a Deus, entregue as suas preocupações e peça que Ele mostre como você pode se alinhar ao seu propósito. Mesmo que você não veja o caminho claro, confie que a mão dele está guiando os seus passos. Apegue-se a essa promessa e permita que ela encha a sua vida de segurança, paz e propósito. Porque quando você confia nos planos de Deus, pode caminhar com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Número 8. Todas as peças se encaixam. Como confiar na soberania de Deus em cada circunstância. Às vezes, a vida pode parecer um quebra-cabeça incompleto, não é? Olhamos para as peças soltas das nossas experiências, a dor, a alegria, as perdas e as vitórias, e não entendemos como podem se encaixar juntas. Mas escute isso. Em Romanos 8 está escrito que aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, não apenas as que parecem boas, mas também as que doem ou que não entendemos no momento. Deus não desperdiça nada. Cada peça, ainda que pareça insignificante ou dolorosa, tem um lugar no plano perfeito que Ele está desenhando para a sua vida. Quando Paulo escreve todas as coisas, ele não está dizendo que tudo o que enfrentamos é por si só bom. Não é. Existem sofrimentos que nos quebram, traições que nos deixam marcas, temporadas que parecem intermináveis. Mas aqui está a promessa. Deus tem o poder de transformar até mesmo as piores situações em algo bom para os seus filhos. Tudo, absolutamente tudo, pode ser usado por Ele para o nosso crescimento, para a nossa restauração e, sobretudo, para cumprir o seu propósito em nós. Essa é a beleza da sua soberania. Contudo, essa promessa tem um alcance especial. É para os que amam a Deus, para aqueles que decidiram confiar nele e caminhar no seu propósito. O que isso significa? Que não se trata apenas de acreditar que Deus existe, mas de viver uma relação real, viva e constante com Ele, baseada em amor e confiança. Quando o amamos e buscamos a sua vontade, entregamos a nossa vida a um plano muito maior do que as nossas próprias expectativas. Pensemos por um momento na dor. Quem não já passou por temporadas em que o sofrimento parecia não ter sentido? Mas mesmo nesses momentos, Deus está agindo. A dor, embora difícil, muitas vezes nos molda de formas que as bênçãos não poderiam. Ela nos ensina compaixão, nos lembra da nossa necessidade de Deus e nos dá uma perspectiva mais profunda da vida. Deus não é o autor do mal, mas Ele tem o poder de redimir aquilo que nos fere, usando-o para algo muito maior do que poderíamos imaginar. Um grande exemplo disso é José, no Antigo Testamento. Vendido por seus próprios irmãos, traído e preso injustamente, José poderia ter perdido a esperança. Mas no fim, Deus usou toda aquela sequência de eventos para colocá-lo como o salvador da sua família e de uma nação inteira. O que os seus irmãos planejaram para o mal, Deus transformou em bem. E o mesmo Ele pode fazer na sua vida. Mesmo que agora você não entenda porque está passando por uma prova, Deus já vê o final. Ele já sabe como essa peça vai se encaixar no quebra-cabeça. O desafio, claro, é confiar em Deus quando estamos no meio da incerteza, quando não conseguimos ver o propósito. É fácil perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Mas aqui está o segredo. Nem sempre precisamos entender o porquê quando confiamos no quem. Deus sabe o que faz, e a nossa fé é a âncora que nos mantém firmes enquanto esperamos a sua intervenção.
Talvez não vejamos agora o quadro completo, mas podemos descansar no fato de que Ele vê. A paciência é essencial nesse processo. Muitas vezes queremos respostas imediatas, mas o tempo de Deus não é o mesmo que a nossa urgência. Aprender a esperar é demonstrar confiança nele. E quando finalmente vemos o resultado, percebemos que valeu a pena esperar. Romanos 8 nos garante que nenhuma experiência é desperdiçada nas mãos de Deus. Ele tem a capacidade de pegar cada peça da nossa vida e fazê-la se encaixar de forma perfeita. Se hoje você se sente perdido, lembre-se das vezes em que Deus já agiu a seu favor no passado. Use esses momentos como lembretes da sua fidelidade. Número 9. Não temas. Deus está contigo em cada batalha. O medo é uma daquelas emoções que, se não enfrentadas, podem nos paralisar por completo. Ele nos faz duvidar, recuar, pensar que não somos suficientes. Mas Deus nos diz algo muito diferente em Isaías 41. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e sempre te ajudarei. E sempre te sustentarei com a minha destra fiel. Você percebe o que isso significa? Não importa o tamanho da sua batalha, não importa quão escura pareça a situação, você não está sozinho. O Todo-Poderoso está contigo. O medo não desaparece só porque alguém nos diz para não termos medo. Mas quando Deus diz, não temas porque eu estou contigo, há poder nessas palavras. Ele não está dizendo que não haverá momentos difíceis, nem promete uma vida sem desafios. Mas o que ele promete é a sua presença. Ele está contigo, mesmo nas situações mais aterrorizantes. E quando você sabe que Deus está ao seu lado, aquele terror que antes te dominava começa a se dissipar, não porque você seja forte, mas porque Ele é. E aqui há algo ainda mais profundo. Deus não apenas está contigo, mas também promete te fortalecer. Ele diz, não desanimes, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. É como se Ele colocasse as mãos sobre os seus ombros e dissesse, não desista. Você não está sozinho nisso. Às vezes, a nossa força se esgota. Sentimos que não conseguimos dar mais um passo, mas é nesses momentos que o poder dele se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Você não precisa ser forte por si mesmo. Deus te dá a força necessária para continuar. E o melhor de tudo, a sua ajuda não é temporária nem condicional. Ele diz, sempre te ajudarei, sempre te sustentarei. Essa palavra sempre é a chave. Não é um apoio que vem e vai. Não depende do quão bem fazemos as coisas. É um compromisso eterno. Deus está comprometido contigo. Ele vai te ajudar nos momentos mais escuros e te sustentar quando você sentir que está caindo. A sua destra justa é como uma âncora que nunca falha. O medo muitas vezes nos paralisa porque nos faz sentir vulneráveis. Mas reconhecer essa vulnerabilidade não é fraqueza. Na verdade, é o primeiro passo para receber a ajuda de Deus. Ele não despreza as nossas fragilidades. Pelo contrário, ele as transforma em força. Substituir o medo pela fé não é fácil, mas é necessário. Não temas não é apenas uma sugestão, é um mandamento que ativa a nossa confiança. É um convite para crer que Deus é maior do que qualquer problema que enfrentamos. E o apoio dele não se limita a uma área da nossa vida. Deus não apenas fortalece o nosso espírito, mas também acalma as nossas emoções e nos ajuda a enfrentar as tempestades internas. Quando sentimos a sua presença, a ansiedade começa a diminuir, a depressão perde o seu poder. É como se um peso enorme fosse tirado dos nossos ombros. A sua destra justa nos garante que nada e ninguém pode nos arrancar do seu cuidado. Espiritualmente, a sua força nos dá segurança para enfrentar qualquer ataque ou tentação.
Ela nos enche de coragem para viver pela fé e compartilhá-la, sabendo que Ele luta por nós. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram os seus medos com a ajuda de Deus. Josué, ao conquistar Canaã, ouviu Deus lhe dizer: esforça-te e tem bom ânimo. E com essa força, enfrentou gigantes e muralhas que pareciam impossíveis de derrubar. Depois temos Davi, um jovem diante de um gigante, armado apenas com uma funda e algumas pedras. Por que ele teve essa confiança? Porque sabia que não lutava sozinho. Sabia que Deus estava com ele. E o mesmo se aplica a você. O tamanho do seu problema não importa quando o seu Deus é maior. Hoje, Deus está te dizendo que você não precisa enfrentar os teus medos sozinho. Ele está contigo, te fortalece, te ajuda e te sustenta. Identifique os medos que têm te detido. Leve-os a Deus em oração e declare com fé: Senhor, Tu estás comigo, não temerei. Tu me sustens com a Tua destra de justiça. E enquanto fizer isso, verá como a paz dele começará a encher o seu coração. Número 10. Tudo posso. Como nos apoiar no poder de Cristo diante da fraqueza? Às vezes sentimos que as nossas forças não são suficientes. A vida nos lança desafios que parecem impossíveis de superar, e há momentos em que simplesmente queremos desistir. Mas, em meio às nossas limitações, surge esta declaração poderosa em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é apenas uma frase para nos inspirar. É uma promessa. É a certeza de que, não importa quão grande seja a montanha diante de você, em Cristo você não apenas pode escalá-la, mas conquistá-la. Paulo escreveu essas palavras em um contexto de extrema dificuldade. Ele estava preso, enfrentando limitações, e mesmo assim encontrou uma forma de expressar uma verdade que ressoa em todos nós. A nossa verdadeira força não vem de nós mesmos, mas de Cristo. Quantas vezes tentamos enfrentar os problemas com as nossas próprias habilidades, apenas para perceber que não é suficiente? Paulo entendeu que por si só tinha limitações, mas também sabia que em Cristo essas limitações se transformavam em fortaleza. Não era um ato de orgulho, mas uma declaração de dependência. Quando dizemos tudo posso, não estamos afirmando que podemos fazer qualquer coisa por capricho ou vontade própria. Não se trata de um passe livre para satisfazer os nossos desejos pessoais. Trata-se, sim, de enfrentar qualquer circunstância, cumprir o propósito de Deus e perseverar no meio das provações. É a força para obedecer quando é difícil, para resistir quando as energias se esgotam e para confiar quando tudo parece perdido. É um lembrete de que a nossa capacidade não depende do que temos, mas de quem está conosco. Mas como acessamos essa força? Tudo começa com a nossa união com Cristo. A oração, a leitura da Bíblia e a adoração são canais pelos quais o seu poder flui em nós. Quanto mais tempo passamos com Ele, mais renovados somos. É na sua presença que as nossas forças são restauradas. Também é importante aceitar as nossas limitações. Muitas vezes queremos ser autossuficientes, mas admitir que não podemos sozinhos abre a porta para que o poder de Cristo se manifeste. Como Paulo disse em 2 Coríntios 12, quando sou fraco, então é que sou forte. É na nossa vulnerabilidade que ele se mostra mais poderoso. Viver com propósito também é essencial. Quando entendemos que a nossa vida tem um significado eterno e que servimos ao Deus Todo-Poderoso, a nossa motivação se multiplica. Há algo profundamente fortalecedor em saber que estamos alinhados com o plano divino. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, quando caminhamos em obediência a Deus, encontramos uma fonte de energia que vai além do humano. O resultado de depender de Cristo é transformador. Primeiro, encontramos vitória sobre a adversidade. Os problemas podem continuar existindo, mas agora
Os enfrentamos com uma nova perspectiva e força. Isso não apenas nos transforma, mas também impacta aqueles que nos rodeiam. Quando outros veem como enfrentamos as provações com fé e fortaleza, se inspiram a buscar essa mesma fonte de poder. Além disso, experimentamos um gozo que não depende das circunstâncias. Um gozo profundo que vem de saber que Cristo está agindo em nós, nos sustentando, nos guiando e nos fortalecendo. Hoje, qualquer que seja o desafio diante de você, lembre-se desta promessa. Tudo posso naquele que me fortalece. Não porque você seja forte, mas porque Ele é. Reconheça as suas limitações e entregue-as a Deus. Diga: Senhor, dá-me a tua força para não desistir em minhas fraquezas. Mostra-me o teu poder. Não importa quão escuro pareça o caminho, com Cristo o impossível se torna possível. Ele não te deixará sozinho no meio das tuas lutas. Ele te sustentará, te dará forças e te levará à vitória. Número 11. Ainda que tudo pareça sombra, a confiança de caminhar com Deus. Todos enfrentamos momentos na vida em que tudo parece escuro, como se estivéssemos andando por um vale cheio de sombras. Essas temporadas de perda, dor, incerteza ou perigo real podem nos fazer sentir sozinhos e vulneráveis. Mas o Salmo 23 nos traz uma promessa poderosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Essas palavras nos lembram que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos. O nosso pastor fiel e amoroso caminha conosco. A expressão vale da sombra da morte representa esses momentos em que sentimos que estamos à beira do abismo, sem saída, ou carregando um peso pesado demais. Talvez você esteja nesse lugar agora, enfrentando uma perda irreparável, uma doença ou um conflito que parece não ter solução. Mas repare no que o salmista declara: não temerei mal algum. Não porque o perigo desapareça, mas porque a presença de Deus muda tudo. É a companhia dele que faz o medo recuar. Quando você sabe que o Criador do universo está contigo, até nos piores cenários, o seu coração pode descansar. Deus não apenas está presente, mas também é ativo em nossas circunstâncias. O salmista menciona o bordão e o cajado, ferramentas que um pastor usa para proteger e guiar as suas ovelhas. O bordão é usado para nos defender dos inimigos e o cajado para nos corrigir e nos manter no caminho certo. Essas imagens mostram um Deus que não é passivo, que não observa de longe. Ele luta por nós, nos protege dos ataques externos e, ao mesmo tempo, nos corrige quando estamos prestes a nos desviar ou cair em perigo. Não é maravilhoso saber que temos um Deus tão comprometido com o nosso bem-estar? Não temer não significa ignorar o perigo ou fingir que está tudo bem quando não está. Significa enfrentar o medo com a certeza de que Deus está conosco. Reconhecer a nossa fragilidade é um ato de humildade, mas confiar na sua força é um ato de fé. Repetir as palavras do salmista, "Tu estás comigo", nos enche de segurança, porque isso não é apenas uma declaração, é uma realidade. Mesmo quando as nossas emoções gritam que estamos sozinhos, a fé nos assegura que não estamos. Quando o salmista diz que o cajado e o bordão consolam, ele está falando daquela fortaleza interior que só Deus pode dar. Esse consolo não é apenas um ânimo passageiro. É uma esperança profunda, uma energia renovada para dar o próximo passo, mesmo em meio à dor. E aqui está o mais lindo: o cajado, instrumento de correção, também é um sinal do seu amor. Permitir que Deus nos guie, mesmo quando isso envolve correção, nos ajuda a evitar quedas maiores e nos mostra o quanto Ele cuida de nós. Atravesse o vale com Deus. Não é fácil, mas sempre traz frutos. Saímos dessas experiências mais fortes, mais maduros espiritualmente e com uma relação mais profunda com o nosso pastor. É nesses momentos escuros que aprendemos a depender totalmente dele.
e ao sair do vale, o nosso testemunho se torna luz para outros. Mostramos com a nossa vida que Deus nunca falha, que a sua presença é real e que a sua fidelidade nunca cessa. Hoje, pense no vale que você está atravessando. É uma doença? Uma perda? Um relacionamento quebrado? Identifique esse lugar escuro e eleve o seu olhar a Deus. Ore com confiança. Senhor, ainda que tudo pareça sombra, sei que Tu estás comigo. Confio no Teu bordão e no Teu cajado para me proteger e me guiar. E enquanto avança, verá como o medo começa a se dissipar, dando lugar à confiança. Não existe vale tão profundo que Deus não possa iluminar, e não há sombra que resista à sua luz. Ele caminha contigo, e isso muda tudo. Descanse no cuidado dele, porque com ele sempre há esperança. Número 12. Refúgio seguro. Como encontrar proteção e confiança na presença de Deus. Imagine-se em meio a uma tempestade. Os ventos são fortes, a chuva cai com fúria e parece que tudo ao seu redor está desmoronando. Mas em meio a esse caos, você encontra um refúgio seguro, um lugar onde pode respirar, acalmar-se e ter a certeza de que nada poderá te alcançar. É exatamente isso que Deus nos oferece em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse é um lembrete de que quando buscamos a Deus e permanecemos na sua presença, encontramos o refúgio que a nossa alma tanto precisa. Repare na palavra habitar. Não se trata de visitar a presença de Deus apenas de vez em quando tudo vai mal ou quando não temos para onde correr. Habitar significa fazer da sua presença o nosso lar, permanecer ali constantemente, como quem vive debaixo de um teto que o protege. Deus não quer ser apenas um recurso de emergência, mas o nosso refúgio diário. É nessa permanência que encontramos cuidado contínuo, uma proteção que cobre não só as nossas necessidades físicas, mas também emocionais e espirituais. A sombra do Onipotente é um lugar de segurança que nada neste mundo pode oferecer. Estar debaixo dessa sombra significa que nada pode nos tocar sem que Ele permita. É como estar coberto por um escudo impenetrável, mas isso também exige algo da nossa parte, uma intimidade constante com Deus. Habitar sob o seu abrigo não é um amuleto nem uma garantia automática, mas o resultado de buscá-lo todos os dias, em oração, adoração e entrega do coração à sua direção. É uma relação viva, não uma rotina religiosa. O salmista não apenas reconhece isso, mas também declara em voz alta: minha esperança, minha fortaleza. Há algo poderoso em declarar a nossa confiança em Deus. Dizer com os próprios lábios: Senhor, Tu és o meu refúgio, em Ti confio, não apenas fortalece a nossa fé, como também nos ajuda a lembrar quem Ele é. Um castelo é um lugar de proteção inabalável, que nem os inimigos mais ferozes conseguem derrubar. Assim é o nosso Deus, forte, firme, um refúgio onde podemos descansar sem medo. Mas como permanecer nesse refúgio? Tudo começa com a comunhão constante. Dedicar tempo à oração, meditar na sua palavra e adorá-lo não apenas nos aproxima dele, mas também transforma a nossa forma de enxergar a vida. Na sua presença, os fardos se tornam mais leves, os medos se dissipam e a fé se fortalece. Isso também implica obediência. Habitar sob a sua sombra significa seguir a sua orientação e andar em seus caminhos. Obedecer nem sempre é fácil, mas quando praticamos a obediência, experimentamos a sua proteção de maneiras que jamais imaginaríamos. Viver sob a sua proteção traz benefícios incomparáveis. Um deles é a paz em meio ao caos. Mesmo quando tudo parece ruir, podemos descansar sabendo que Deus está no controle.
Essa paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele cuida de nós. Outro benefício é a confiança inabalável. Mesmo diante de más notícias, doenças ou ameaças, a nossa fé permanece firme. Sabemos que Deus é fiel e nunca nos abandona. Essa segurança nos permite caminhar com coragem. O Salmo não é apenas poesia, é uma promessa. Ele nos lembra que não há lugar mais seguro do que a presença de Deus. Quando fazemos do seu abrigo o nosso lar, encontramos paz, força e esperança. Então, qual vale você está atravessando? Qual tempestade está atingindo a sua vida? Dedique tempo para buscar a face de Deus e declare com os seus lábios: Senhor, Tu és o meu refúgio, em Ti confio. Permaneça debaixo da sua sombra e verá como o medo se transforma em confiança e a tempestade em testemunho da sua fidelidade. Número 13. Tua mente em calma. Como experimentar a paz completa em meio à ansiedade. Você já se sentiu preso por pensamentos que não te deixam descansar? A mente pode ser como um campo de batalha. De um lado, as preocupações, o medo e a ansiedade. Do outro, o desejo de encontrar paz. Isaías 26 nos dá uma resposta clara. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confia. Essas palavras não são apenas um consolo, são uma promessa. A promessa de que, mesmo em meio às tormentas internas, é possível experimentar uma paz que não vem do mundo, mas do próprio Deus. A paz que ele promete aqui não é qualquer paz. É uma paz completa, uma calma profunda que vai além do que as circunstâncias podem oferecer. Mas repare, essa paz vem quando a nossa mente persevera em Deus. E o que significa isso? Significa que, apesar dos pensamentos negativos que tentam nos invadir, voltamos repetidas vezes à verdade de quem Deus é. É manter o foco no seu caráter, na sua fidelidade e não nos problemas que nos cercam, porque quando Ele guarda a nossa mente, nada pode roubar essa tranquilidade. A confiança é a chave dessa equação. Sem confiança em Deus, nossos pensamentos se descontrolam, vagueiam por caminhos de dúvida e temor. Mas, quando confiamos nele, encontramos uma âncora que nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis. Essa confiança não é cega. Ela se baseia em um Deus que já demonstrou a sua fidelidade inúmeras vezes. Ao lembrar da sua bondade, a nossa mente encontra o descanso que tanto precisa. Talvez você se pergunte: como posso manter minha mente focada em Deus? Tudo começa com a meditação na sua palavra. Os versículos da Bíblia são como alimento para a nossa alma. Quando enchemos a nossa mente com as promessas de Deus, os pensamentos de medo e negatividade perdem o seu poder. Passagens como os Salmos nos lembram que Deus é o nosso refúgio, que Ele luta as nossas batalhas. Mas não se trata apenas de ler. É essencial falar com Deus continuamente. A oração não é só para momentos específicos, mas um diálogo constante, onde levamos nossas preocupações a Ele e deixamos que a sua paz inunde o nosso coração. Também devemos ser intencionais em identificar e substituir pensamentos negativos. Quando pensar, não aguento mais, troque por em Cristo tudo posso. Quando sentir que está sozinho, lembre-se de que Deus prometeu estar contigo sempre. Esse exercício não apenas transforma a nossa mente, mas também o nosso espírito. E aqui está algo poderoso. A gratidão é uma das ferramentas mais eficazes para manter a mente em calma. Agradecer a Deus pelo que Ele já fez nos ajuda a lembrar que Ele continua fiel. A gratidão muda a nossa perspectiva, afastando-nos do medo e nos aproximando da esperança. A paz de Deus tem efeitos profundos na nossa vida. Uma mente em calma nos dá estabilidade emocional. Já não reagimos de forma impulsiva, mas com sabedoria. As ansiedades que antes nos controlavam começam a desaparecer. E essa paz não afeta apenas a nós mesmos, ela também impacta quem está ao nosso redor.
Uma pessoa em paz exerce influência positiva na sua família, nos amigos, na comunidade. A tua calma pode ser o testemunho que outros precisam para buscar a Deus em suas próprias lutas. Isaías nos ensina que a paz não é um estado impossível de alcançar. Ela é real e está disponível àqueles que decidem perseverar em Deus. Se você está passando por um momento difícil agora, dedique alguns minutos para se concentrar em uma promessa bíblica. Encha a sua mente com a verdade de que Deus tem o controle. Quando sentir que a ansiedade bate à porta, repita em seu coração: Senhor, confio em Ti, guarda-me na Tua paz. E verá como a calma dele começa a transformar seus pensamentos, seu coração e sua vida.